Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo matinal de domingo, 6 da matina, sobre o cenário macro e Itaúsa. O papo do vídeo de hoje não vai ser diferente, bom café da manhã, bom domingão, chuvoso, muito provavelmente frio. Gravo para vocês um dia antes, sabadão, dia 10, e tá bem frio, choveu pra caramba na madruga aqui no interior paulista Jundiaí. Vamos lá, pessoal, as pautas do vídeo serão as clássicas, a gente vai falar sobre câmbio, vai falar sobre BOV, Market Breadth, sem dúvida nenhuma, Zé Vendinhas, né, ou BOVA, né, quem se posiciona em BOVA tanto para cima como para baixo, quais são os cenários com o fechamento dessa semana forte, tá? Vou falar bastante sobre opções, trazendo para vocês a Jumba, novo parceiro aqui do canal. Estrela da companhia, estrela do Brasil, Small Caps, vamos falar sobre Small Caps, curva de juros, calendário econômico, e aí entramos nas principais notícias da semana, trazendo Petrobras para vocês e Itaú, sem dúvida nenhuma. Para falar de Itaúsa, temos que falar do resultado de 2 dígitos de bilhão do Itaú, e o que isso pode impactar em muito nos dividendos, para aí no final chamar vocês aqui para o resultado da Itaúsa e análise gráfica. Essas serão as pautas do vídeo de hoje, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI e técnico. Vamos lá, dar início aqui no câmbio. Então foi uma semana positiva, pessoal, para mercados emergentes. Nós tivemos a semana passada o Japão subindo taxa de juros, o Japão reportando, compartilhando com o mundo o seu programa de quantitative tightening, de aperto, na diminuição de balanço, ou seja, venda de papel para pegar din-din, tá? E aperto de condições monetárias no mundo inteiro foi sentido com não só a política monetária japonesa subindo os juros, mas no vocal e na estrutura de política, o que ele vai fazer para frente, tá? No forward guidance dele, era de aperto monetário. E isso trouxe bastante volatilidade, S&P, Nasdaq, todo mundo tomou um fumo bem grande, Bitcoin, Brasil também, moedas emergentes sem dúvida nenhuma. Então o dólar se enfraqueceu, moedas emergentes se enfraqueceram e só dava o iene japonês como principal. Terça-feira dessa semana que se passou, tá, o Japão se pronunciou, o Banco Central se pronunciou, dizendo não é bem assim, a gente vai dar uma acalmada aqui, percebemos o que fizemos, principalmente com os fundos alavancados, e o tal do carry trade, trade de carrego, que é se financiar no Japão, comprar dólar, se financiar em iene, comprar real, se financiar em iene, comprar peso mexicano, voltou à normalidade. Sempre que você ouvir alguém da Faria Lima ou nós aqui, youtubers de mercado financeiro, falar em carry trade, pessoal, você tem que sempre conectar com uma posição vendida, alguém aposta contra na queda de uma moeda, em detrimento da alta de outra. É sempre assim que funciona o carry trade. Não dá para você ser neutro em uma, comprado em outra, neutro em uma, vendido em outra. Não, você sempre está comprado em uma, vendido em outra, e as posições que estavam vendidas em iene, comprada em dólar, comprada em peso mexicano, comprada em bolsa, comprada em um monte de coisa, tiveram que ser zerada, e boa parte foi zerada. Estima-se que cerca de 50% desse trade famoso de carrego, né, o carry trade, um trade macro, talvez o trade macro mais popular da última década, ele tenha balançado, tá? E temos que ficar de radar aceso, né, ligado para isso, tá? É um movimento muito mais importante do que política monetária nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, tá? Porque o mercado está viciado em se financiar em iene, tá? E aplicar em juro real em países emergentes, por exemplo, ou no dólar agora que está forte, né? O Fed Funds, ou mesmo comprar ações da Nvidia a 40 vezes lucro, comprar Nasdaq, comprar as bolhas todas que nós estamos vivendo. Então é bem importante. O Banco Central japonês ele faz muita política monetária global. Ele é a impressora mais barata. Não é a maior, o Fed é a maior, mas ele é a mais barata, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Com esse alívio vindo do Japão, voltou-se a ter emergentes ganhando força. Aqui no Brasil tivemos a ata na terça-feira, a ata do Copom, veio cavalar, dura, dizendo assim para alguns entendedores, se precisar subir a gente sobe mesmo. Entrevista do Galípolo, do RCN, do Roberto Campos Neto, 2 entrevistas em conjunto ali, né? Não juntos, né? Mas cada um dando entrevista de maneira separada em dias diferentes, dura. Tá? O Roberto Campos foi o último na sexta-feira, o Galípolo foi na quarta, quinta. Tá? Então, a política monetária no gogó, tá? Fez algo pós-ata que o comunicado semana passada não conseguiu fazer. Dá um pouco mais de substância e conservadorismo para o Banco Central. Isso para a Faria Lima foi maravilhoso, ajudou a fechar dólar. O dólar entrou um fluxo muito forte, vendedor, e aí gerou credibilidade para os nossos pontos aqui, né? Finalmente. Então, o meu cenário é o cenário de 2018, a pausa que nós tivemos em 2018 no câmbio é a pausa que eu imagino agora. Por quê, pessoal? Não temos mais o trade de carrego ameaçado, me parece que mexeu placas tectônicas e o Japão vai ficar mais pianinho, porque é interesse
O japonês não tem a sua moeda se valorizando tanto, porque é um país exportador, não quer ver seus produtos mais caros, quer ver sim aquela guerra cambial ali de atratividade para exportação. Ponto 1 ali. Ponto 2, disputa americana. Trump perde um pouco de vantagem em relação a Kamala, se é que tem. Então a gente tem ali uma disputa muito parelha. O Trump que é visto como protecionista, é visto como um cara que vai ter o dólar mais forte, a Kamala um dólar mais fraco. Então nesse meio tempo, nessa disputa mais acirrada, quem ganha são os emergentes, tá? Porque o DXY estabiliza. E dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos apontam para baixo, dados de serviço, atividade econômica, apontaram um pouquinho para cima, deixou neutro. Então o medo de recessão, que para mim era pífio, era fake, né? O medo realmente, quem balançou realmente a roseira foi o Japão, ele que trouxe um viés muito ruim para as moedas emergentes, para as bolsas em geral. Então agora não, o Japão me parece que dá um passo para trás. E nos Estados Unidos, dados de trabalho, perdão pessoal, dados de PMI de serviços, né, dados de pesquisa sobre serviços e intensidade de demanda, vieram positivos logo na segunda-feira. Tá? Então o que eu acredito? A atividade econômica americana continua desacelerando de uma maneira ainda soft, leve, sem nenhum barranco, sem nenhum tombo, sem nenhuma quebradeira de um banco regional, sem nenhuma quebradeira de alguma empresa importante, como foi 2008. Eu não vejo isso acontecer. Por quê, pessoal? Porque o balanço das empresas, das famílias e principalmente dos bancos está extremamente desalavancado. Se o Japão faz isso em 2007, vamos supor que já tínhamos esse tipo de política forte, né, de carry, e de certa maneira até que tinha. Tá? Se ele faz isso em 2007, antes de todas as leis que foram criadas pós restrições, principalmente pós 2008, o pessoal quebrava assim, meio globo. Tá? Agora não, o pessoal tomou uma naba, tá? Mas teve que zerar uma Nvidia, teve que zerar um emergente, teve que zerar a posição em real e de repente para cobrir o sufoco lá no Japão. E o Japão já uma semana, pessoal, uma semana já mudou o tom. Tá? Então no Gogol o Japão acalmou o mercado, acalmou o carry trade, manteve o seu planejamento de aperto. Tá? Bem verdade, isso não mudou. Quantitative tightening, diminuição de balanço, trouxe esse gráfico no vídeo passado, mas pelo menos vamos devagar. Tá? Vamos tateando aí ó, as ondas que criamos, as tsunamis que criamos. Tá? Com isso, o nosso câmbio, pessoal, chegou lá a uns 5,88, show de bola. Então era o meu último ponto da PEC dos precatórios. Tá? E agora, na minha opinião, o cenário é laranja aqui, né? O vermelhinho laranja, pausa 2018 aqui. Tá? Esse é o cenário que eu tenho, a pausa de 2018. Nós vamos ter esse cenário, na minha opinião, agora em 2024. Em 2018, durou ali cerca de um ano quase, né? 2018 a 2019, né? Entre agosto de 2018, ali aproximadamente, até agosto de 2019, o dólar se manteve razoavelmente estável, perto de máxima histórica. Mesma coisa está acontecendo agora em 2024. Só acho que ele vai continuar estável, tá? Isso seria legal. Como ele está na parte superior da estabilidade, 5,88, qual que é o piso? Qual que é o alvo do câmbio? Você quer viajar, de repente, quando que a Disney vai ficar mais barato para você se você não curte o Beto Carreiro, tá? Você manda bala aqui em 5,27. Esse é o alvo final que eu tenho pro dólar, tá? 5,27. Para agosto, 5,38, tá? Pode vir a ser, com o fechamento, deve, né, ser o meu alvo, é o meu alvo, tá? 5,381 aqui, com esse fechamento abaixo do 5,54, tá? Agosto, a gente pode ter o 5,54 ao 5,38, tá? E aí, setembro, se eu acertar, por exemplo, uma disputa acirrada nos Estados Unidos, o Fed cortando juros por lá, porque já está desacelerando, continua desacelerando, só não é abrupto, então vai ser os seus 0,25 lá em setembro, não precisa ser 50, não precisa ser 70, vai ser ali tudo tranquilo, tá? A disputa acirrada, Japão mais devagar no seu tom, e aí quem sabe, essa é a parte mais incerta, manufatura, China, Estados Unidos e Europa dão um ar da graça. Serviços caem, manufatura sobe. Esse seria o melhor dos mundos para o soft landing. Tá? Independente disso, pessoal, tem que colocar pontos aqui para vocês. O dólar, então, 5,88, 5,79. Máxima, já tocou lá. Se quiser voltar para dar uma cabeçada e, enfim, descer de novo, tudo bem, mas não acredito que aconteça. Acho que ele primeiro vem no 5,38 e depois no 5,27. Topo, a gente pode imaginar ao longo de agosto, 5,54. Por hora não, tá? Por hora não. Nós temos um sossego no fiscal até o final do mês. Pessoal, a gente tem um sossego até o próximo relatório aí do Ministério da Fazenda, despesas e receitas. Há uma necessidade aí de mais um corte, bloqueio. A Petrobras no resultado, vai ser pauta aqui no vídeo, ajudou. Então ela já adiantou ali 50% do precatório que ela deve para a União. Tá? Isso impactou em muito o resultado da Petrobras, por isso inclusive que ela foi deficitária, tá? Mais de 23 bi
ela teve que pagar ali em transferência tributária, tá no vídeo, na descrição e nos cards para vocês. Então, ajuda fiscal e também mandou bala em dividendos, ajuda fiscal. Então, a gente deve ter uma assimetria menos pior para o fiscal, tá? Bloqueio e contingenciamento já se tornam a realidade, algo que o governo não vai bater, todo mundo ali aceitou de bom grado. Isso aconteceu já em julho, deve acontecer de novo em setembro. Mais concessões que podem vir, tem leilão de transmissão, tem leilão de ferrovia da Vale, vai juntando ali os cacos e descasos, e talvez a gente tenha no fiscal um alívio, pelo menos a narrativa, tá, atual, que é mais pujante em cima do Ministério da Fazenda. Tá? Isso ajuda também o dólar a escorregar até os 5,27, pessoal, acho que é possível. Tá? Lembrando, não estou inventando a roda no dólar. Estou replicando o que aconteceu em 2018. Tá? Replicando o movimento de preços. Tá? E o cenário macro não é muito parecido, mas o movimento de preços é bem parecido. Tá? Feito isso, no Ibovespa, pessoal, semana 3 meses agora a gente está arrumando para alta, né? Então junho foi um mês de alta. Lembrem do vídeo lá, não tem 6 meses de baixa no Ibovespa, cravou, legal. Então quantitativamente falando, eu acho que os fundos quantis dominam a indústria hoje, então às vezes estatística é mais bacana do que cenário macro. O Ibovespa chegou nessa parte estatística, agora nós estamos indo para o terceiro mês, está bem no comecinho de agosto, de alta. Tá? Qual que é o alvo do Ibovespa? Depois que ele deixou para trás o 127, você Zé Vendinha, tá? Lá no Bova, teve o strike do 123, se não me engano, 123 e 124. Agora é só no 128 do Bova, já mostro para vocês. No índice à vista, 132. Tá? Por que eu digo isso, pessoal? 132 é para você que tem um cenário igual, parecido, né, com 2011. A gente fica dando cabeçada aqui nas máximas históricas, mas o macro não é de crescimento, tá? A gente não tem uma pujança muito forte e aí derretemos. Derretemos com quem? Commodities, tá? Para o Ibovespa fraquejar do jeito que fraquejou em 2011, pessoal, não foi atividade econômica, não foi doméstico. O Brasil estava voando, tá? Marolinha, lembrem disso. Tá? Agora, commodities começaram a cair. E aí o Ibovespa veio para baixo. Tá? Então, se você acredita que petróleo não aguenta, ali nos 70, 80 dólares, que o minério não aguenta, nos 100 dólares, vai para baixo, pessoal, aí o 128 do Bova é a sua próxima compra de put. No caso do índice futuro, do índice à vista, perdão, 132, 130, para você acreditar que vamos até os 115, 115,700. É o alvo de baixa. Tá? Alvo de alta 132, 127 para quem está pessimista ou moderado, né? Um cenário parecido com 2011. E o meu cenário é o base aqui, o verde. Né? Estamos ali em 2016 aproximadamente. Esse cenário jogaria o Ibovespa para 141,400, 144, 142. Tá? Basicamente isso. E depois a gente cai de novo, beleza? A gente vai ter um respiro de commodities o suficiente, com corte de juros nos Estados Unidos, continuidade na Europa de corte de juros, tá? E aqui no Brasil, podemos discutir ainda esse ano corte de juros. Podemos discutir. Vai depender dos ventos favoráveis do fiscal brasileiro, tá? Não vejo o Japão agora, depois desse sinal que ele deu, ser um pepino. Pessoal, falei, tá? Para trazer para vocês que no quantitativo, a primeira vez aqui no ano, o Market Brett não nos deu o gatilho, né? Ele ficou próximo do desconto, com essa queda, lá, na minha opinião, nipônica, né? Por causa do Japão, tá? Mas teve também a narrativa de recessão. Quase entramos em desconto e já subimos pra caramba. Então agora, o Ibovespa, pela velocidade da alta, pessoal, está se aproximando já de uma resistência quantitativa, tá? De uma sobrecompra do Market Brett. Quem quiser ter acesso aí ao indicador, o QR Code do Edu tá na telinha, ele que é o dono do scanner da bolsa. Então, estamos chegando lá. Tá? Essa semana aqui, do dia 16, tá? Podemos beijar ali a parte vermelha, que contempla 80% ou mais das ações do Ibovespa no gráfico diário, negociando acima das médias de 20, 50 e 200. Né? 200 é a vermelha, 20 é a azul, 50 é a laranjinha. Tá? Então, é um movimento, é uma realidade estatística que ainda não é preocupante. Parabéns para você que apostou nas small caps. Elas são a cereja do bolo, a gente já chega nelas. Falando do Bova, pessoal, o Bova é sempre um pouquinho mais baratinho do que o índice futuro por causa da não incidência do CDI. Então o Bova, o próximo strike do Zé Vendinha é 128. Você teve um primeiro strike, deixa eu colocar aqui, esqueci. Tirei. Eu acho que seu primeiro strike foi no 123, tá? Que eu colocava para vocês aqui, 123. Tá? Depois, 128. Tá? Rompido o 128, pessoal, aí vem pro meu cenário base. Comprar put. Aí já entra no meu cenário, eu compro o put de Bova no 128 dificilmente, pessoal. Agora no 137, no 143, sim. Ali eu compro. Beleza? Porque eu acredito que a gente tem mais um
cenário, mais uma impulsão de alta, tá? Devido ao sincronismo da política monetária do Fed. Então, acho que o Fed cortar e o BC brasileiro não vai cortar. Então, setembro eu não vejo nenhuma chance do BC nosso cortar, porque nós aqui estamos pujantes na economia. Não tem por que cortar, tá? E a inflação foi para 4,5%, né? Então já começa a preocupar um pouquinho. Saiu o IPCA também, acabei não falando, um pouquinho acima, tá? Então, inflação, é bom deixar a política monetária quietinha. O CDI estável, né? Ou a Selic estável, com o Fed Funds caindo, o nosso carrego fica mais atraente ainda. O Brasil volta a ter o CDI como principal taxa junto com o México. Então, esse movimento é bom para cair dólar, tá? E para a Bolsa, pessoal, a gente não sei se vocês acompanharam os resultados de uma Fleury da vida, de uma Multiplan, uma Iguatemi, né? De uma Vivara, da Lojas Renner, a própria Magalu, até a Casa Bahia. A Casa Bahia foi meio torto, né? Mas o lucro. Mas Magalu foi muito qualitativo, muito bom, tá? Vou falar sobre Magalu. Então, assim, empresas domésticas estão voando, tá? Mesmo com juros onde está. Tá? Então, eu acho que a gente tem características aqui de fundamento, tá? Mesmo com o macro ainda dando uma balançada, e o macro favorece em setembro. O corte do Fed deve dar um pouquinho de pontos aí para o nosso Ibovespa. Então, por isso que esse é meu cenário base. Agora, quem tá Zé Vendinha já, tá? É o 128 seu strike, tá? E o 115 é o seu alvo, o 117 já foi, 115 é o seu alvo, tá? Para você zerar a compra de put, etc. Beleza? Então isso é bem importante. Utilizando aqui a plataforma do Jumbo, pessoal, novo parceiro do canal, deixa eu ver se eu consigo trazer, acho que aqui até fica melhor, né? Eu olhando aqui para o Market Gama, que tenta colocar via mercado de opções resistências e suportes, né? Preços máximos para o próximo mês, para o próximo vencimento de opções, que é setembro, agosto e setembro, né? E também aqui os principais suportes. Eu tenho no BOVA, tá? O 128 aqui, mas principalmente 129, tá? Como sendo pico, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, gama máximo positivo, 129,27, onde teria uma trava de preços ali. Então, quem está pessimista, você comprar BOVA 11 nos strikes, eu tenho lá o 128. Opções aqui está falando 129. Talvez seja interessante, tá? Você fazer uma defesa ali, tá? Uma defesa não, comprar um seguro. Vai que, né? Cai, você já está compradaço em ações, você compra uma put para ganhar dinheiro se o Ibovespa cair, tá? Então, isso é bem interessante. Eu, olhando aqui os próximos vencimentos e o que o Jumba chama de Jumba Walls, que é justamente, Walls é muro, né? É justamente esse tipo de análise que a gente tem que fazer, onde tem mais opções estruturadas ali, cobertas ou não cobertas, tá? Para a gente tentar entender que o mercado vai ter dificuldade de passar, tá? E o strike de 128, que é o que mais me chama atenção. O strike de 128 é o que mais me chama atenção, por quê? No vencimento atual é onde tem mais estrutura, tá? Onde tem mais estrutura aqui. Então, me interessa olhar o strike aqui de 128, depois o 130, número, né, cabalístico ali, mas 128, pessoal, caso o BOVA ultrapasse fácil 128, eu de fato vou acreditar que o meu cenário vai se concretizar, de mais uma expansão para o Ibovespa, tá? Quem gostou do Jumbo ou gosta de opções, pessoal, quer uma research de opções, quer receber a recomendação, fazer estrutura de opções dentro da sua carteira de longo prazo ou dentro da carteira deles aqui, tá? Eles fazem esses dois serviços. Tá aqui o QR Code, o cupom é Clube dos Dividendos, em letras maiúsculas ou minúsculas, tentem os dois ali, vocês vão ganhar um baita de um desconto, tá? O Jumbo é uma plataforma cara, para quem gosta de opções, então o desconto sempre vem a calhar, beleza? Então o QR Code e o cupom é Clube dos Dividendos. Estrela da companhia, pessoal, joia da coroa aqui, Small. Então se você apostou em Small Caps, parabéns, não foi doce, gastrite pra caramba, mas você tem ali diariamente 6, 8%, Small Caps reportando resultados, veja a Valid, né? O resultado da Valid, meu Deus, trabalhei na Valid já, Jesus, voando, né? Então é difícil falar de um case de insucesso no mundo de Small Caps, das Small Caps Premium, né? Aquelas que têm lucro, aquelas que já estão no mercado há mais de 5 anos, pelo menos, tá? As de IPO recente, você vai ter um balanço a mais ali, mas interessante, tá? Onde que está uma maior assimetria ainda? Não é no Ibovespa, é no Small, que eu trago para vocês aqui. Na minha perspectiva, o Small como índice, tá? E pode ser o Trig 11 também, tá? Tem ali de 15% a 21% de ganho ainda, de acordo com o fechamento, tá? De sexta-feira. Então aqui tá um trade de sucesso para você que não acredita em recessão brasileira. E não temos nada, nem cheiro de recessão ainda, tá? Então talvez as Small Caps, mesmo em um cenário de commodities caindo, de Bovespa caindo, talvez você performe melhor aqui,
Tá? Infelizmente, Small 11 não tem mercado de opções. Então, você tem que ir para o ETF mesmo. Curva de juros longa fechando. E aí eu atribuo ata, antes da ata, Japão. Depois do Japão, ata. E depois da ata, entrevistas de Galípolo e Roberto Campos. Então, nós tivemos um combo. Tá? Um combo favorável aqui. Tá? E confesso que a Petrobras também ajudou as curvas de juros a fechar, mesmo com prejuízo, porque vai encher os cofres do Palácio do Planalto. Tá? Ou vai ajudar, vai de fato, a bandeira do governo atual realmente está se concretizando, que era de reaver esse. Eu não sei qual é o termo jurídico, eu vou chamar de precatório, tá? Mas não é precatório, não. Porque precatório é o oposto, né? Quando o governo tem que pagar. Não, a empresa está tendo que pagar para a União. Tá? Semana que vem, pessoal, semana da inflação. Quarta-feira nos Estados Unidos, não acho que é um grande risco para os emergentes aqui, tá? Porque se vier mais inflação lá, pessoal, o Fed continua com juros por mais tempo, mas aí vai criar uma narrativa de estagflação, tá? Que é crescimento baixo com inflação. E olha, assim, é um dado importante? Mas eu, Bruno, considero quinta-feira o mais importante. Por quê? Porque eu estou de olho simplesmente em atividade econômica norte-americana, não mais em inflação. Por que eu estou falando isso? Porque petróleo caiu, porque minério caiu, porque o mercado de trabalho arrefeceu, não tem inflação, a inflação do salário caiu. Então, assim, é difícil imaginar que a inflação vai vir aguda nos Estados Unidos. Vai ser uma surpresa muito esquisita, né? Da onde veio, né? Alimentos, grãos, todos caíram, né? As commodities. Então, assim, para país desenvolvido, commodities é que gera inflação geralmente, mesmo com todos os incentivos aí, os Estados Unidos conseguiu trazer a inflação para baixo. O que mais me importa, então? Vendas no varejo. Retail sales aí. 9,5 quinta-feira. Esse é o dado mais importante da semana, pessoal. Se vier cavalar, ajuda a tese de que o mercado de trabalho está fraco, mas vendas estão fortes. Então, não estamos na recessão. Estamos desacelerando. Não me enche o saco aqui. Vem com essa tese aí de comprar ouro e bonds. Calma. Ainda não, tá? Então, retail sales, e aí sexta-feira também acaba sendo importante, tem um pouco de pesquisa de sentimento de Michigan, dos consumidores, né, que o mercado gosta, tá? E permissões de novas construções, pode vir também, é um dado de atividade econômica, mas o principal, vendas no varejo, tá? Então, quinta-feira às 9h30. Anotem aí, pessoal, deixa eu até sair aqui da tela, Petrobras, então nós temos uma pressão compradora no nosso Ibovespa até dia 21, tá? De agosto. Por quê? A Petrobras tem data corte dia 21, pagamento da primeira tranche é 21 de novembro, e depois dia 20 de dezembro, os proventos totais é de 98 centavos, então ajuda para o fiscal, mais os entre aspas, precatórios, né? A Petrobras que chega a R$ 6,17 no ano em proventos. Então, só de proventos, a Petrobras bate 15%, 15,5% aproximadamente. Então, só de proventos você bateu na Petrobras o CDI e a inflação. Só em proventos a Petrobras é um IPCA mais 10. Né? Bom, notícias que fazem preço para Itaúsa agora. Segunda metade do vídeo, pessoal, indo para o final. Lucro bilionário de Itaú, sensacional. Primeiro banco a fazer 2 dígitos de bilhão. Então, sensacional mesmo. Tá? Aqui na América Latina, o Itaú perde só para o Mercado Livre em capitalização de mercado. Então, é um baita de um bancão. Para nós da Itaúsa, sinal positivo, pessoal, para dividendos. E o CEO andou comentando aí, dividendos extraordinários no último balanço do ano. É possível. Há essa possibilidade da boca do próprio CEO, tá? Então, creio que o Itaú não vai nos frustrar para a Itaúsa bater R$1 ao ano, neste ano aqui, de dividendos. Se não bater R$1, vai chegar próximo, tá? Tá muito próximo já, eu acho que a gente consegue, tá? Dá para continuar trabalhando com ROI acima de 20%, ou seja, só notícia boa, tá? O Itaú é realmente um caso de muito sucesso. A Itaúsa, que já mandou bala em 2,3 bi esse ano aqui de dividendos líquidos. Tá? Então isso é muito bom, né? Já é bem acima, né? 8,6% de dividend yield já é um valor bem acima da média. Né? A média da Itaúsa, pessoal, vai estar lá no 5,5%. Se juntar ali as subscrições muito atraentes, né? Com não sei se a Itaúsa nos últimos 10 anos teve consistência nas bonificações, mas subscrição tem, né? Eu comprei Itaúsa ano passado a 6,30. Quer dizer, apesar de ter que despendiar dinheiro ali, tá? Tem um aumento de capital, aumento de capital, mas eu diminuo muito o meu preço de entrada. Então, assim, a Itaúsa tem várias maneiras de beneficiar, além desses 8,6% de dividend yield. O total yield da Itaúsa é um pouco maior, tá? E esse total yield, na média dos últimos 10 anos, muito provavelmente bateu 6%, tá? Desconto de holding, antes do rally da bolsa, era dos 21%, então gravem esse número, né? Sempre que o desconto de holding fica de 20 para cima, ou de 21, 22 para cima, tá? É a hora que o mercado abocanha a Itaúsa. Anotem dia 13, tem lá a videoconferência, se não me engano o resultado sai dia 12, pós-mercado, tá? Pós-fechamento de mercado, deve ser
o dia do resultado aqui da Itaúsa, dia 13 às 10 horas de Brasília, que é justamente a videoconferência para quem gosta, tem tempo, vai estar disponível. Beleza, pessoal? Agora, indo para análise gráfica, acho que até posso voltar aqui na telinha para encher o saco de vocês. A análise gráfica é o seguinte, né? A única beliscada que eu dei maior na Itaúsa nesse segundo tri, né? Segundo/terceiro tri que estamos, foi 9,79. Não me deu oportunidade mais. Tá? Esses 9,27 da minha venda de put não chega nunca. Então, assim, o 9,79 continua sendo a minha beliscada a mais. Comprei todos os meses de Itaúsa esse ano. Setor financeiro eu não arrodo o pé. Multiplan não arrodo o pé, que é mais ou menos setor financeiro também. Tá? A B3 só que eu segurei um pouco as pontas, tá certo? Mas gosto, pessoal, da Itaúsa. Acho que ela... Vou vender call da Itaúsa novamente, somente na região dos 12,20, 12,80. Tá? O Bradesco BBI está com 13,70 de alvo. Tá? O meu é um pouquinho antes, tá? 12,21, 12,80. E caso ela venha abaixo dos 9,80 de novo, eu aumento os meus aportes. Essa é a única estratégia que eu tenho, pessoal. Ela não conseguiu me dar ainda oportunidade de aumentar muito os meus aportes. Eu comprei 9,79, eu comprei 9,30 e algumas coisas em determinado momento aqui. E depois não, ela só subiu e eu tive minha ordem a mercado. Pouquinho. Vou comprando pouquinho, tá? E cadastrando, engordando as minhas ordens. Os dois VWAPs aqui, tanto de novembro como da eleição, é a região, né? É a região que eu mais quero aportar. Então, todo o caixa que eu faço da Itaúsa, que eu deixo de comprar, por exemplo, eu tô mirando esse VWAP aqui. Se ela piscar aqui dentro, eu dobro o meu aporte, triplico o meu aporte, aumento o meu aporte, tá? Essa é a única estratégia que eu uso na Itaúsa. Para vocês que ficam até o final do vídeo comigo aqui, parte técnica, parte gráfica, quantitativa ou comportamental aqui, que é a análise gráfica, é só para aumentar o aporte ou diminuir o aporte de acordo com o preço. E análise macro é só para aumentar o aporte e diminuir o aporte de acordo com as variáveis macro, né? Inflação, câmbio, commodities, né? Fluxo. E é isso, pessoal. Eu gosto. Né? Eu não sou aquele holder que todo mês compra a mesma quantidade. Não importa se estamos na queda total ou na bonança total. Eu curto diminuir e aumentar a intensidade. Faz parte também de quem comunica aqui no mercado todo dia no YouTube, né? Então, como eu estou disponível, também tem isso, né? Estou disponível para fazer isso. No mais, pessoal, links na descrição. Conheçam lá a Juba, plataforma de opções. Eu acho interessante vocês darem uma olhada. Para quem tem o privilégio aí de fazer derivativos, também utilizar derivativos junto com a sua carteira de longo prazo. O Juba é 10, tá? Usem o cupom, porque realmente, se eu não me engano, a plataforma é R$180. Não é mole, não. Então, o cupom vai ajudar vocês a salvar uma graninha. E fiquem à vontade para enviar dúvidas. No mais, pessoal, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.